Paz a todos, sejam bem-vindos em mais um episódio aqui do Papo da Graça. Já grato a Deus, pois só Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. E já curte muito esse episódio, já curte, já deixa seu like aí. E se não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, tá bom? Hoje temos uma convidada aqui, uma jovem abençoada de Deus, tá bom? Vamos conversar muito, vai ser um papo muito legal. Vamos conhecer um pouquinho, né, desse mundo jovem, né, esses jovens que servem a Deus, tá bom? Ela é uma jovem cristã, cantora, tá bom? E eu já vou apresentando a nossa convidada de hoje, que é a Beatriz Maris. A paz do Senhor, gente, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Beatriz. É a minha primeira vez no podcast. Já quero Fique pai. agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao William também pelo convite, que Deus continue abençoando. E eu tenho certeza que essa conversa será muito edificante. Amém? Vai ser, em nome de Jesus. Muito obrigado, tá, Bia? Amém. Bia, pode chamar de Bia? Beatriz, Pode, olha já a pode. intimidade. Bia, tá bom? Por você ter aceito esse convite, por estar aqui batendo esse papo com a gente, contando um pouquinho da sua história, do seu ministério, tá bom? A gente conhecer um pouquinho desse mundo jovem, né? Desses cristãos jovens que servem a Deus. E vai ser um episódio muito legal. Sinta-se à vontade, tá bom? Tá Fica bom? calma, fica à vontade, tá bom? Pode se falar o que você quiser, que hoje o episódio é seu, tá Tá bom? bom. E assim, eu conheço, né, você Sim. já há um tempo. Eu conheci a Beatriz, acho que ela tinha uns 8 anos, né? Eu acho que você Era tinha bem pequenininha. uns 9, Sim. por aí, já faz muito tempo, o tempo tá voando, hein? E assim, Demais. eu sei um pouco que você já nasceu no mundo cristão, né? Com os pais cristãos, no berço evangélico. Eu queria saber um pouquinho como que foi crescer nesse ambiente, no ambiente já cristão. Bom, eu sempre fui muito envolvida na igreja, né? Meus pais, eles sempre me levaram para EBD, culto de jovens, culto das crianças, né? Quando eu era Aham. menor. Então, eu sempre fui muito envolvida e desde sempre, eu sempre fui louvando ao Senhor também. Desde pequenininha, meu ministério já começou. E eu sempre louvava, um detalhe muito importante, eu sempre louvava Jó. Toda vez eu louvava esse hino. Verdade, eu Você lembro, eu lembra? lembro, eu lembro, Não, eu eu lembro lembro, de eu uma lembro, eu vez, lembro. eu lembro de Eu uma vez lembro. que eu fui louvar lá na igreja, aí eu já comecei assim, agradecer minha oportunidade em nome de Jesus. Eu só lembro da sua cara, gente. Aí eu falei, não acredito numa coisa dessa. Eu fiquei morrendo de vergonha. Mas eu sempre louvava esse hino, não tinha erro nenhum. Sempre Jó. Não tinha erro nenhum. E aí, enfim. Então, desde sempre, o meu ensinamento sempre foi como seguir a Jesus, os princípios de um cristão na terra, o ID, né? Então, foi muito bom pra mim, pro meu crescimento. E eu sou muito feliz por ter os meus pais dentro da igreja e por ter me instruído nesse caminho. Sim, até sua mãe é pregadora, né, ministra do evangelho, né? Eu vou até deixar o convite aqui, né? Ela, a Beatriz falou que você correu, tá bom? Você correu assim, você não quis vir falando que eu ia te colocar pra falar também. Sim! Mas eu vou deixar o convite aqui aberto, tá bom? Pra sua mãe vir aqui também pra Sim, gente bater um papo, que sua mãe é bênção de Deus ela também. Seu é. pai também, Sim, né? verdade. É uma bênção. Sei que vai ser muito edificante. Eu vou deixar o convite aberto aqui, tá bom? Pra sua mãe vir aqui Já bater um podem vir papo com passar a esse gente. nervosismo aqui também, viu? É nada. E deixa eu te falar, existe alguma lembrança assim da infância que marcou você? Bom, deixa eu me lembrar, né? Que são muitas Aham. coisas, assim. Eu me lembro mais da minha adolescência, dos 12, assim. Mas quando eu era criança... Olha, batendo de novo. Teve uma vez que... Meu pai, ele sempre... Eu sempre gostei muito do Salmos 91, né? Certo. E aí, tava tendo culto de jovens lá na Adriane. Aham. E aí, eu fui dar uma saudação, né? Uma oportunidade, assim, pra ler algum versículo. E, gente, eu lembro que foi muito engraçado, porque eu abri a Bíblia, falei, né, onde eu iria ler, eu li sem ler. De tanto que Que já que estava já gravado estava na gravado na minha mente. mente. Então, isso é uma coisa muito boa, porque foi o meu primeiro versículo que fixou na minha mente, assim, Aham. sabe? Então, é uma coisa que eu tenho dentro de mim, desde sempre, eu nunca vou esquecer. É o Salmos 91, já tá assim, ó. E era o versículo 7, É, ainda você assim. lembra? Então fala aí, então. Aí, ó. Salmos 91, versículo 7, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí eu Aí, só ó. lia esse Ó. também. É um salmo muito Sim, conhecido, um salmo muito poderoso, né? Esse salmo aí é muito conhecido por muitos, muitos falam, muito pregam. Até a gente pessoas que não são cristãs, sim, né, verdade, conhecem. conhece muito, se firma muito aí em cima desses salmos, né, que é o Salmos 91. E deixa eu falar pra você,
Ó, muitas pessoas dizem que quem nasceu na igreja só está ali porque os pais levaram, né? Na sua experiência, o que momento você percebeu que Jesus não era só apenas dos seus pais, mas também o seu Senhor? Bom, na fase da escola, assim, Hum, né? Se a gente realmente não se firmar em Deus, a gente acaba se distraindo, se perdendo, porque tem muitas coisas, né? E eu lembro que eu acho que eu tinha 12 anos. E eu fui fazendo algumas amizades e tal. E não que eu me desviei, até porque, né, uma criança. sim. Mas É eu. sempre eu falo, não desviar. Quem é desviado é o Satanás, né? É Exatamente, afastado, né? Eu sempre exatamente, costumo, quem sim. tá afastado. Eu não tava seguindo realmente, eu não estava fazendo umas coisas que um cristão faria, sabe? Sim. Então eu acabei me distanciando um pouco e tudo mais. E nisso foi indo, sabe? Eu ia pra igreja, ainda cantava e tudo mais, só que não estava firme, sabe? De verdade, eu ainda não tive a oportunidade de ter um encontro com o Senhor. E aí eu lembro, eu não sei por qual motivo eu fiz isso, mas eu estava no meu quarto, né? E aí eu sentei bem na beiradinha da minha cama. E ali, gente, parecia que. Eu gosto muito dessa experiência, porque pareceu que o mundo silenciou, sabe? E aí eu olhei assim pra baixo e Você lembra a veio idade que você tinha? uns 12, 12. por aí. E aí eu senti um fardo enorme nas minhas costas. Só que não era bom, só pra constar aqui. E aí, porque eu estava fazendo coisas que não agradavam a Deus, né? Sim. Então, como eu estaria perto de Deus? Como eu iria sentir algo leve se eu não estava fazendo o que lhe agradasse, né? Então, eu senti um fardo enorme. E eu lembro como se fosse ontem. Um fardo enorme. E aí, gente, pareceu coisa de filme. Eu olhei pra Bíblia, assim, tava na minha escrivaninha. Aí eu olhei assim. Aí eu lembrei, né? Tipo, o que eu tô fazendo na minha vida? Porque ser diferente, ser cristão é ser diferente. Então eu estava fazendo tudo aquilo que não era da vontade de Deus, que não acrescentava no meu ministério. Então eu me perdi, sabe? Mas ali naquele quarto, Jesus me encontrou e eu realmente pude conhecer ele através daquele dia. Foi muito bom pra mim. Certo. E já que, né, você citou aqui sobre esse assunto, e quais os desafios, né, de ser cristão na adolescência? Permanecer. Porque hoje em dia tem muitas distrações, sabe? Ainda mais com tanta tecnologia. Se você realmente não se firmar no Senhor, a gente acaba se perdendo, sabe? Tanto que tem a inconstância, muitas vezes a gente não consegue nem ler a Bíblia direito. Quem dirá, sabe, permanecer até que Jesus venha. Sim. Então, eu acho que permanecer, acho não, tenho certeza. Permanecer é uma das coisas mais difíceis, sabe? Mas quando nós encontramos a Cristo, eu acho que tudo que nós sentimos, nós podemos entregar a Ele, porque o jugo dele é suave, o seu fardo é Sim. leve. Então, voltando, né, todo aquele fardo que eu estava sentindo, Jesus aliviou, sabe? Porque Ele é isso, Ele é alívio, Ele é paz. Então, quando nós formos pensar em desistir, em como vai continuar, a gente só tem que lembrar da palavra do Senhor. Que Ele nos disse, né, que estaria conosco até que Ele venha. Então, é permanecer na palavra dele que tudo dará certo. Sim, ainda mais sendo jovens, né? Sim, Em questão exatamente. de hoje, né, que todo o mundo apresenta, oferece, É muita coisa. né? E a luta, eu sempre falo, a luta do inimigo é essa, né? É, é desviar um cristão, né? Jogar ali, como se possamos dizer, pratos, né? Que é na Sim, linguagem bem popular, né? Para desviar o foco, né? Principalmente dos jovens, né? é muita Que coisa. é muita coisa, né? E quais são as maiores tentações e desafios para um jovem hoje? Olha, eu acho que depende muito de cada jovem, né? Porque cada um tem ali o seu ponto fraco e tal, e o inimigo investe nisso, Sim, né? Mas eu acho que uma das coisas mais difíceis é ser diferente. Porque, por exemplo, você tá ali numa rodinha e aí você, muitas vezes, não são cristãos, mas você tem que ser diferente, sim, sabe? Porque Deus nos chamou para ser luz em meio às trevas. Então, mas eles estão fazendo isso, mas eu não posso fazer isso porque eu sou cristão, sabe? Então eu tenho que ser diferente. Se eu quero me parecer com Jesus, eu preciso ser igual a ele. E a gente sempre tem que pensar: se Jesus estivesse aqui, ele faria isso? Porque se nós queremos ser imagem e semelhança dele,
se nós queremos que ele seja através de nós, precisamos seguir o exemplo dele aqui na Terra. Né? Ele foi um homem justo, temente a Deus, seguiu, obedeceu o que Deus tinha lhe pedido para fazer aqui nessa Terra e foi fiel até o fim. Então, acho que isso que devemos fazer aqui na Terra, seguir os bons passos de Jesus. E como lidar com as amizades que não compartilham da mesma fé que você? Olha, eu tenho muitas, né? Tenho muitas. Mas todas as vezes que tivermos oportunidade de pregarmos para elas, sabe? Eu já chamei várias amizades minhas pra igreja, assim, sabe? Visitar, porque através de uma visita Deus pode transformar. Sim, com certeza. Na verdade. Então, esse ID que nós temos que fazer é realmente com pessoas que estão ao nosso lado, sabe? Os nossos amigos, podemos evangelizá-los, entendeu? Podemos levá-los Jesus até eles. E temos que também ser boas influências, porque se nós formos cristãos que não aparentam ter Deus, como que eles vão querer conhecer o nosso Deus? Então, nós precisamos espalhar o amor de Jesus, precisamos agir como ele agiria, e assim nós iremos permanecer firme, mesmo em meio ali aos grupos, às amizades, e assim fazê-los que as pessoas possam querer conhecer a esse Jesus. Sabe? Então, acho que isso é muito importante. É através da sua forma, o que você Sim. passa, o que você como eu ajo, como eu falo. Sim, é tudo isso. Porque talvez se você seja uma pessoa, um exemplo, na igreja, você é a Beatriz é uma. Fora da igreja, a Beatriz é outra. Né? A pessoa vai ficar falar, em cima de um muro ali. Não, e até para as pessoas, que nem você fala, Sim. até a forma como você quer. Porque já falam, mas você não é crente? Eles mesmos falam isso, né? Então tem que agir na postura. E você também é espelho. Sim, exatamente. A pessoa vê ali e fala, não, eu quero ter essa alegria. Porque muitos falam que, né, assim, a igreja tira a liberdade, né? Que nem a gente falou aqui no começo, mas não. Aí muita gente fala... Na verdade, nós ganhamos a liberdade, né? Sim. Estávamos presos ao pecado, mas agora estamos presos na justiça de Deus e livres nele. Livres. Quem é preso é quem tá nas amarrações, exatamente. Né? Preso nos vícios, em tudo, né? Sim. É que nem eu falo, você é espelho. As pessoas olham, eu quero essa felicidade que a Beatriz quer, eu quero viver isso. Porque eu sempre falo, né? Quem já pisou no Santos dos Santos e outro lugar não sabe viver. É muito bom, né? Nossa, é uma experiência. A gente fala, é surreal. Às vezes a gente até tenta explicar. Não dá, eu não consigo. Tipo, a sensação, né? Tipo, às vezes não é todo culto que vai ter aquele culto que a gente vamos sair, né? Uhum. Vai ter culto que é mais calma, mais calmaria ali, coisa mais, mas tem aquele culto que fica a semana toda ali na sua cabeça. Fala, sim, exatamente. Foi aquele que... E é muito bom viver isso. Só quando você se entrega, mas tem que se entregar. 100%. A gente não pode ir, tipo, de coração fechado. Tipo, tá lá sentado, mas com o pensamento fora dali. Não tem como servir a dois senhores, né? Não tem como servir a dois senhores. E quando a gente se entrega mesmo, vale a pena. É surreal, né? Vale a pena. Vale a pena. Vale. Eu falo assim, porque eu não vim, né, do berço evangélico. Eu sei da experiência que é se entregar aos caminhos do Senhor, certo? Mas, que nem eu falo, quem não viveu o mundo, quem já tá nele, amém, irmão. Oxe, não tá perdendo nada. Nadinha mesmo. Nada de nada. Você entendeu? E é muito bom. E além de tudo, além de bênçãos, né, que Deus, ele cuida da gente, tudo, é que nem eu sempre falo, é a nossa salvação. Porque uma hora vai vindar, né? Eu sempre costumo dizer acreditem ou não, mas que, né, que Deus leve a gente, né, antes, né, de tudo, né? E o nosso foco é esse. Nem só além de bênçãos, nem só além de tudo, mas é a nossa salvação, né? Sim, verdade. Que é o mais importante. Nosso maior foco. E assim, é tranquilo, que nem você falou que tem muitas amizades que não são crentes e tal, mas tipo assim, as pessoas respeitam. Sim, eu falo assim, respeitam. De não fica chamando, vamos ali, vamos aqui, vamos fazer aquilo outro e tal. Mesmo se chamassem, já sabem a resposta, né? É que tem pessoas ainda que, né, não, mas Bia, não dá nada não, é só... nada a ver, nada a ver é perigoso, hein? Não dá nada, Bia, só ali, entendeu? É tranquilo, os pessoal, tipo... E quando você fala de Deus pra eles, quando fala de Jesus, eles escutam, dão atenção, né? Gostam. Eu tenho um amigo que ele sempre fala assim, nossa, Bia, você tem esperança ainda que a gente vai um dia pra igreja, certeza, né? Falei, nunca vai morrer a esperança. Sim, nunca vai morrer. Então, eu acho que esse é o importante, sabe? Nós pregarmos a palavra do Senhor, sempre estar ali incentivando, vamos no culto e tal, porque uma hora ou outra eles vão
vão ir e eu tenho certeza que serão transformados. Às vezes, até de tanto você insistir, né? Sim. Eu vou ir só pra... Só pra parar de encher o saco logo. E acaba gostando, né? Sim, Fala, não, exatamente. Foi que, tipo, que nem no meu caso. Tipo assim, eu fui, né? Tipo, assim, no decorrer que eu tava no mundo, Deus já tinha, né, pessoas no meio, ainda quando eu não era, entregou algumas profecias, falando que eu tinha um chamado, isso, que Deus tava me chamando. Mas aí, tipo, eu comecei a ir e tal. Mas eu lembro, eu até falo que foi na Adriana no Desperta Jovem, né? Que foi. Eu tava em outro ministério, né? Evangélico também. Mas quando eu fui no Desperta Jovem, né? Acho que foi a primeira edição que teve lá no Jardim Adriana. Meu, foi surreal, filho. Meu, eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui pra mim. Não tem como quero explicar, ficar... né? Aham. Eu quero isso aqui, a sensação, aquele alívio de paz, você sai leve. Sim. Meu, não tem como Todo explicar. fardo, né? Todo fardo, você sai leve. Foi onde que, né, eu permaneci, graças a Deus aí estamos aí na caminhada Graças até hoje. a Deus. Né, e até a vida de Cristo, se Deus quiser. Amém, em nome né? de Jesus. E como está sendo viver essa fase da sua adolescência? Muito boa, né? Por conta que, por enquanto, eu não tenho muitas responsabilidades, então eu posso me entregar 100%, sabe? É mais estudos, igreja. Por mais que às vezes fique, né, meio pesado assim, aparentemente, porque tem um ministério, sabe? E não é só sobre cantar, é sobre entregar-se a Deus. Então, antes de louvar, eu sempre falo que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo através de mim. Sim. Porque eu penso assim, eu primeiro tenho que sentir, para que depois eles possam sentir. Porque como que eles vão sentir algo sendo que nem eu tô sentindo? Então eu sempre peço, eu sempre busco para que o Espírito Santo me use. E que ache espaço em mim para que ele seja através de mim, sabe? E assim eu tenho certeza que almas serão transformadas, vidas impactadas. E é assim que nós vamos indo. Em nome de Jesus. Amém. Eu vi um vídeo seu que você postou, você tava louvando. Meu, você tava com autoridade naquele vídeo. Acho que você desceu do púlpito e foi em direção a uma mulher, eu acho. Na igreja né? do pastor, Eu acho que foi na igreja do pastorado, se foi. Foi, acho que não foi? foi? O louvor que você pode pedir, que ele fez. Aí você pode chorar. Não, eu não entendo. A voz. Não entendo. Aí você foi até a mulher, eu falei, nossa, ela tava com autoridade. Tava. Nossa, aquele vídeo Ali foi uns dos dias que eu estava mais sendo impulsionada pelo Espírito Santo. Por conta que a primeira vez até foi na o minha grave igreja. Mudou até a voz. Não, é Espírito Santo, ali não sou eu, a diferença. Teve uma vez que eu tava na minha igreja, o Novo Horizonte. E assim, pra quem me conhece, sabe que eu sempre louvo bem quietinha, né? Eu fico ali no microfone e tal. Eu só vou se Deus me impulsionar. Sim. E a primeira vez que o Espírito Santo me impulsionou foi na minha igreja mesmo, no Novo Horizonte. Eu tava louvando o Lindo Momento. E ali, gente, eu não sei o que aconteceu, mas Deus me tomou de uma forma e eu realmente senti uma presença, sabe? Falei em línguas, é algo sobrenatural. E dali, a segunda vez foi aí, na igreja do pastor Aderson. Ali eu tava fora de mim já, não tava nem não, sabendo. Foi porque eu sempre vejo seus vídeos, né? Eu te acompanho. Aí, tipo, você mais ali, né? Mais quietinha. Mas naquele vídeo lá, você desce com autoridade, eu falei, nossa, aí. Ali eu tava, nossa, que saudade. Não, é que nem a gente falou no começo, é de culto. É verdade. Né? Não é todo culto que... Tem culto que vai ser mais tranquilo, não que Deus não esteja. Sim. Né? Mas, às vezes, a forma, a condução, naquele dia, louvores, palavra, né? É uma palavra Deus, ele é fogo, mas também é tranquila. calmaria. Sim, né? entendeu? Então, vai ter culto que vai ser... vai ser muito bom para nossa alma, vai ser uma coisa mais calma, mais tranquila, né? Aí vai ter culto que vai ser aquele fervoroso, né? Que nem no dia que... Sim, nesse dia que você estava com a autoridade de Deus, do Espírito Santo sobre a sua vida. E foi muito lindo aquele louvor. Foi. Olha, a irmã tá cheia. Glória a Deus. E como é equilibrar estudo, família, igreja, vida social, né? Que eu também você tem uma queria vida saber. fora da igreja, né? Sim. Como que é? Não, eu estava até falando com Deus um dia desses, por conta que às vezes eu me cobro demais, sabe? Então, às vezes eu torno algo pequeno, grande demais. Então, nesse sentido de ministério, igreja, família e tudo mais, aí às vezes eu aumento muito, como se fosse algo super grande. Só que quando nós colocamos Deus na prioridade em tudo na nossa vida, se torna tudo mais leve. Porque a gente, tipo, em vez de a gente falar, agora eu preciso ter meu momento com Deus, como se fosse só apenas mais uma obrigação, mas não, é um prazer. Então isso a gente sabe, esse é o importante. O resto é resto, sabe? Então eu acho que
O que mais nós precisamos fazer é colocar Cristo em prioridade, porque aí depois a nossa vida vai toda ser organizada, ele vai nos conduzindo como agir, como organizarmos os nossos horários, a escola, a família, sabe? O nosso tempo. Então, se ele estiver encaixado no nosso tempo, ele vai organizar todo o resto. Então, é isso que nós temos que, despejar em Deus, aproveita, Sim, sabe? aham. Sim, É exatamente. muito legal. E qual é o seu maior que você, a gente comentou, pra mim você tinha mais, né? Que nem eu falei, eu conheci você, né? Você era bem novinha ainda, acho que você tinha uns 8 anos, Sim. 9, né? E você já louvava. Já. E como que tá sendo, ou qual é o seu maior desafio nessa sua idade? Tem algum maior desafio assim, ou não? Ou nessa fase sua da adolescência, de você tá para 14 para 15 anos, né? Uhum. Tem algum maior Isso. desafio assim ou ainda não? É que Ainda nem eu não chegou falei. aquele... É que nem eu falei no meiozinho do podcast, que é permanecer, sabe? Porque tem muitas distrações neste mundo, sabe? E às vezes a gente pode não perceber, mas cantar só por cantar, eu tenho muito medo disso, sabe? De me perder dentro do meu ministério. Por conta que, uma agenda ali, e às vezes a gente se perde, não sabe nem o que tá fazendo de verdade. Verdade. Então eu tenho medo de me perder, sabe? Mesmo dentro da igreja, entende? Então eu sempre busco ter uma constância com o Senhor, sabe? Ter uma constância com Ele no meu secreto, não apenas na igreja, sabe? Ter ali uma intimidade com Ele no dia a dia, porque é isso que me vai fazer permanecer, sabe? Nos dias difíceis, nos dias que eu não quiser ir louvar, porque tem muitos, né, desses, mas é nesses que o nosso Deus mais nos usa, sabe? Sim. Então eu acho que é isso, permanecer, sabe? Quando nós não tivermos vontade. A nossa carne está inclinada para o mal, então ela nunca vai querer buscar a Deus. Mas nós temos que rejeitar essas vozes, cancelar e ouvir somente a voz do Senhor. E eu tenho certeza que nós iremos conseguir permanecer nele. Que é o mais importante, né? Sim. Focar Cristo, que isso é o mais O essencial. resto é resto. Com certeza. E você já falou de alguma experiência, mas já passou alguma experiência assim, bem marcante com Deus? Já. Ou na igreja, se tem. Se você quiser falar dois com Deus e dentro da igreja também. Oh, Tipo assim, eu falo com Deus pessoal, algo pessoal, sim. talvez algo só você e Deus, ou você ali no seu quarto, não sei. Vou contar Alguma um pouco dos experiência- dois, então. Tá bom, pode ser. Eu estava na minha busca do meu batismo no Espírito Santo. Certo. E eu sempre tive muita vontade, por conta que eu ia pros congressos com meus amigos e todos eles já eram batizados. E aí eu ficava lá, meu Deus, que eu tô... Gente, eu quero sentir isso também, Sim. sabe? Eu me espelho muito na minha mãe, por conta que sempre que o Espírito Santo desce sobre ela, ela fica toda vermelha. Você lembra? Ela fica toda vermelha. Eu acho muito bonita a forma como o Espírito Santo fala através dela também, em línguas. Eu acho muito... Eu sempre falei, Deus, eu quero sentir isso, eu quero sentir isso. Então, eu sempre fui muito intensa. Todas as vezes que os pastores falavam, quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente, eu era a primeira. Eu era sempre a primeira. Eu acho que o pessoal já reconheceu o meu rosto de tantas vezes que eu ia lá. E aí eu sempre ia com aquele desejo, os irmãos da glória, e eu dando glória e nada acontecia. E aí teve um dia que eu me frustrei. Eu falei assim, Deus, eu no meu quarto. Eu falei assim, Deus, eu sou uma serva tão ruim assim, que o Senhor não consegue me batizar. E ali fui falando, né? Fui desabafando o que estava dentro de mim. E ali eu me frustrei muito, né? Então eu falei, gente, não vou buscar, se Deus quiser batizar, ele batiza. Já era, já fiz a minha parte já. Cansei de buscar, que humilhação. Aí, tá. Aí foi o Desperta Jovem lá no Jardim Moraes. E eu tava... Nossa, tava uma glória sobrenatural naquele lugar. E eu ali chorando no banco, nem levantada eu tava lá sentada, chorando. E aí veio um irmão, gente, nunca vou esquecer desse dia. Veio um irmão, ele me levantou assim, aí a outra irmã me abraçou e ele falou tudo que eu falei no meu quarto. Não, tudo mesmo. Teve até um momento que eu tava chorando tanto que eu parei e falei, meu Deus, ele falou isso mesmo, Deus me ouviu realmente. Dali eu tive a prova que realmente Deus me ouvia, que Deus sabia das minhas necessidades, que Deus se importava, porque eu tava fazendo, aparentemente, muito esforço, sabe? Só que não tinha resultados, eu fiquei, gente, não é possível, eu tô falando paredes aqui, né? Mas ali Deus confirmou que ele ouviu tudo, e aí, pra concluir, ele falou que iria me encher. Ele realmente me encheu, né? Então, é somente confiar nas promessas dele. Depois disso, eu não fui batizada de primeira, né? Aí teve todo aquele tempo e tudo mais. E eu fiquei, gente, quando que eu vou ser batizada?
Só que aí, sempre que eu me entristecia, eu sempre lembrava dessa promessa. Sabe, ó, Deus falou que vai mexer, então vamos esperar, não sei que horas, mas vai chegar, né? Tanto que eu tive um sonho que eu estava no meu quarto, com a Bíblia aqui, o celular, a lanterna, né, porque tava com as luzes apagadas. E aí eu falando em línguas, e aí gente, eu realmente senti, sabe? Quando eu acordei, eu realmente senti aquele fervor. E aí eu fiquei pensando, nossa, será que eu vou ser batizado no meu quarto e tal? E eu com aquele medo, né? Gente, que hora será que o Espírito Santo vai descer aqui? Aí teve até um momento, um dia, que eu fiquei na mesma posição do meu sonho. Eu desliguei a luz, coloquei o flash, tudo certinho. E eu lá só esperando, né? Vamos ver que hora ele desce. Só esperando. E eu com medo ainda, viu? Eu com medo ainda. Como é que é? Porque eu nunca senti, né? E aí o pessoal tudo falava, é fogo, e eu, meu Deus do céu, vai me queimar aqui, né? Ai, meu Deus. Aí... Mas... Não, aí eu fiquei por isso, sabe? Mas não fui, né? Ainda não era o tempo. Tanto que eu fui batizada nas águas primeiro, aí depois eu fui batizada... Tem todo um trabalhar, né? Deus é perfeito, teve renúncias. Tudo na hora dele, no momento Sim, exatamente. dele, Tive que me esvaziar pra ele me encher, não é verdade? E Deus é tão detalhista que eu fui batizada nas águas em março, né? No mês 5. Do ano passado. Isso. 2024. Ah, 2024. E aí... Não, 2023. Acho que foi 2024. Não, foi 2024. Foi 2024. Acho que eu vi lá na sua build. Isso, que tá as datas lá, né? Aham. E aí, no mesmo mês que eu fui batizada nas águas, eu fui batizada no Espírito Santo. Então, tipo, eu falei, nossa, Deus do Senhor é detalhista, hein? Porque Sim. tornou 2 momentos muito especiais. Especial, experiência incrível, né? Tem gente Sim. que não é. Já vi pessoas também que foram batizadas. Eu vi até um vídeo, eu acho, uma vez, o pastor lá desceu a pessoa. Quando a pessoa subiu falando em língua. Nossa, era meu sonho, era meu sonho. Seu sonho, seu desejo. Sim, exatamente. Tanto que quando eu fui batizada no Espírito Santo, eu tava lá na igreja do Pinheirinho, Sim. né? Eu nunca vou me esquecer, quem estava pregando era o Lucas Miliquino. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Gente, que homem ousado, viu? Muito usado por Deus. E aí eu fui no primeiro dia, eu fui nos 2 dias de congresso. Eu fui no primeiro dia, foi benção, mas não fui batizada. E aí no segundo dia, ele falou assim, vocês não queriam o poder de Deus? Então vocês vão receber poder de Deus. E aí ele levantou toda a igreja, ninguém foi lá na frente. Todo mundo do seu lugar mesmo. E aí ele começou a orar, né, para que fossem batizados os adolescentes com o Espírito Santo. E eu não estava orando por mim. Eu estava orando para que Deus batizasse os adolescentes da igreja, da congregação. Então, enquanto eu orava por eles, Deus me batizou. Gente, é um fogo inexplicável. Não dá pra... Ardeu tudo aqui nas sério, de verdade. Você não vai queimar? Ai, queimou! Não, mas foi muito bom. Foi uma experiência muito marcante. Nunca vou esquecer. Nunca. Nossa, que legal. Muito bom saber disso. Vocês que não conhecem a Beatriz, tá conhecendo um pouquinho da história dela. E houve um momento que você teve dúvida ou questionamento? E se teve, como lidou com isso? Sim, uma dessas foi a do batismo do Espírito Santo, né? Que eu fiquei indagando a Deus. O motivo, né? Por qual ele não me batizava logo. Porque, gente, ele estava fazendo tudo. Eu perguntava pra todas as minhas amigas, gente, como é que faz pra ser batizada? Aí elas buscam, e eu buscando e nada. Eu falei, gente, não é possível. Deus, não tá me ouvindo, né? Eu devo estar muito pequena diante dos olhos deles. Temos que entender também que no silêncio também Deus está trabalhando. Exatamente. Né? E como trabalhou, hein? Que mesmo ele não agindo ali na hora que eu queria, ele sempre me ouvia, sabe? Então, tanto que teve uma vez que eu iria ministrar louvor, né? Só que eu não queria. Aí eu tenho um diário onde eu escrevo minhas coisinhas pra Deus e tudo mais. E ali eu escrevi, Deus, olha, eu nem tô com vontade de louvar, mas eu vou, né? E aí eu fui e Deus se manifestou de uma forma surreal, foi incrível. Então, nós somente temos que fazer. Quando nós fazemos a vontade dele e de todo o nosso coração, ele se manifesta, sabe? Então, todas as vezes que tivermos com esses pensamentos, esses questionamentos, que nós possamos entregar a Deus, porque ele pode resolver, sabe? Ele é nosso pai, ele é nosso amigo, ele quer essa intimidade, ele quer que nós conversemos com ele, entreguemos nossos problemas a ele. Então, é somente isso, ter intimidade com o Senhor e qualquer dúvida,
pode falar com ele que é o mestre dos mestres, Senhor dos mestre dos senhores, não tem erro. Com certeza. Talvez essa sua busca foi até uma experiência, tipo assim, para você ver que busca, Sim. independente do dia, da hora que vai acontecer, mas vai acontecer. Vai, só Né? confiar. Talvez não acontecer no momento que você queria, É. talvez ele estava te dando uma lição ali, no meu tempo. Exatamente. Mas para você não perder a esperança de buscar. É. Independente se acontecesse, ou talvez não acontecesse, Uhum. certo? Porque ele sabe. Sim. Mas para você é uma lição que você já teve. Exatamente. Independente. Você já sabe que talvez hoje você passar alguma prova, ou até mais para frente, se você tiver alguns jovens ali que queira essa experiência, você já tem a experiência. Exatamente. Calma, pode ser no momento É no certo. tempo de Deus. Pode busca. demorar 1 ano, 2 anos, mas vai acontecer, né? Sempre. E tem algum versículo assim que fala ao seu coração? Você falou do Salmos 91, Uhum. mas tem algum versículo assim que fala muito ao seu coração, ou que já falou ao seu coração? Eu gosto muito de Romanos 8, acho que o versículo 35, onde fala que nada nos separará do amor de Cristo, né? A única coisa que pode separar o homem de Deus é o nosso pecado. Mas mesmo assim, Deus continua nos amando, mas ao nosso pecado não, sabe? Então, nada pode nos separar do amor de Deus, nem trevas, sabe? Nem a nossa angústia, nem dores, nem doença, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, eu acho isso muito lindo, porque Deus é tão misericordioso, sabe? Deus, com a sua graça, com a sua bondade, eu não consigo nem explicar, né? A bondade de Deus. Então eu fico até meio assim, porque ele é muito bom. Eu não consigo entender como uma pessoa consegue ser tão boa, sabe? Desceu aqui na terra, fez a vontade do Pai por amor de pessoas que gritaram crucifica-o, né? Então. É muito, muito, muito surreal isso, né? É. Mesmo ele sabendo que somos pecadores, Errando somos todos os falhos, dias. e mesmo assim nos oferece perdão, Sim. né? E muito mais que isso, que é a vida eterna. A vida gente, eterna. né, passar ali nossa eternidade no paraíso junto ao Pai, junto a Jesus Cristo, né? Você vê quão bom é, que maravilhoso é, né? Até então que nós somos, né? Fomos criados, né? Sim. Por Ele. Então ele se alegra, né? E ainda mais quando tem assim pessoas, né? Fala assim, ao todo, são os crentes que servem ali, busca, Sim. tem amor às almas, né? De que todo sai pra coração. buscar as almas, né? Isso é muito gratificante, muito, verdade. muito, muito, muito surreal. E o que mais te alegra em servir a Deus? O que mais me alegra em servir a Deus? Olha, por eu conhecer a Deus, a eu saber quem eu estou servindo, isso já me alegra, sabe? Porque eu sei que ele é real, eu sei que ele existe, eu sei que ele me ouve, e eu sei que quando ele acha espaço, ele, faz muito além do que pensamos, do que imaginamos, do que pedimos, né? Das nossas orações, ele faz muito além, porque nosso Deus, ele é grande. Ele não faz coisas pequenas, ele faz coisas grandes. Então, a minha maior alegria nele é em servi-lo, sabe? Realmente. E é que nem eu estava falando com ele ontem, inclusive. Sabe? Porque o mundo... Gente, o mundo já tá, se findando. A volta do Senhor tá tão perto. O perto. mundo já é do maligno. Né? Exatamente. Então, se nós não nos firmarmos no Senhor, qual será o nosso final? Né? Então, eu sempre, ainda mais agora que eu tenho disposição, que eu sou jovem, que eu posso buscar, que eu posso entregar minha maior adoração de todo o meu coração, é agora que eu realmente quero servi-lo até os últimos dias da minha vida, mas agora que eu posso ter nessa disponibilidade para fazer algo a mais por ele e para ele, eu quero aproveitar, só servi-lo. O resto, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Só vamos buscá-lo, o resto ele acrescenta, o resto vai vindo, sabe? Então esse é o mais importante. Que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Exatamente. Né? A gente estamos ali dando o nosso melhor para Deus, para Jesus, ele vai dar o melhor pra gente também. Nosso lugar lá no céu já tá, sendo construído. E aqui na terra a gente vamos sendo abençoado da forma que ele quer, Exatamente. Da maneira que ele quer, né? Ele não nos desampara. Não, jamais. Nunca. E qual o desafio de ser cristã na escola? Tem, assim, desafio de ser cristã na escola? Né? Acho que bastante, né? Tem. Por conta que a maioria não são, sabe? Então, só esse fato de você ser diferente já é um desafio. Por conta que muitas vezes, eles vão dar uma saída lá, que aparentemente pode ser legal, só que não vai acrescentar na nossa vida com Deus. Então, o mundo tá vindo, a gente tá indo pela contramão. Essa é a base, entendeu? Então, tem que ser diferente.
E eu não falo isso, eu não quero pensar como uma obrigação. Tipo, eu sou cristão, preciso ser diferente. Mas é porque eu quero, sabe? Eu reconheço o Deus que eu sirvo, eu conheço ele, o Deus que eu sirvo. Então, por amor a ele, eu quero ser diferente. Não porque é uma obrigação, não porque a palavra dele tá falando, sabe? Porque tá escrito que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, se nós queremos seguir a ele, realmente levarmos a nossa cruz, nós precisamos segui-lo a ele e ser diferente por amor, não por obrigação. Por amor. Sim. E agora que você falou na contramão, eu vi que também aqui na bio do seu Instagram. Já viu tudo, né? A gente tem que. Eu falei, tem que analisar, né? Vamos ver o que eu vou perguntar pra ela, né? Apesar que eu já te conheço também, que eu falei que eu te conheci já bem criança ainda, né? E o que você quer dizer com na contramão do mundo? Eles estão vindo pro caminho da perdição, a gente tá indo pra vida eterna. Certo. Entende? Então, é sobre isso. Nós temos que sermos diferentes, nós temos que... Porque o caminho do Senhor, ele não é tão fácil. Na verdade, ele não é fácil. Não é. Sabe, Satanás, ele oferece, caminhos largos, mas que, estão levando pra perdição. E o caminho do Senhor, ele é estreito. É difícil renunciar, é difícil se sujeitar, sabe, a coisas por amor a ele, mas o caminho é de vida, sabe, não é de destruição, não é de morte, então tudo isso vale a pena ir na contramão, vale a pena ser diferente, vale a pena servir a Deus, vale a pena gastar a juventude na presença do Senhor, tudo isso vale a pena por amor dele. Vai gastar é ganho, né? Por exemplo, tá ganhando. Gastar. Você tá falando em gastar, mas o exemplo, em questão, vamos pôr em dinheiro, você gasta pra ter, sim, certo? O que você quer. É que você tá falando, você tá gastando ali. Só estamos ganhando com o Senhor. Mas você tá ganhando muito mais. Muito mais. Que nem o dinheiro, nada pode comprar. Sobrenatural. Sobrenatural. E nesse meio, né, você já precisou defender sua fé? Acontecer algo nesse meio que da contramão, ou na escola, como você falou, nós tá na contramão. Quando ele está vindo, nós estamos indo. Nesse meio, você já precisou defender sua fé, assim ou não? Olha... em questão, assim, de amizades, eles sempre me respeitam muito. Então, eles nunca precisaram debater comigo, sabe? Sempre tem os questionamentos, né? Conhecimentos, conhecer mais. Por que isso? Por que não pode isso? Mas de debater assim, eu não debati. Mas foi algo que me incomodou, sabe? Eu estava na escola e aí o meu professor de história, ele é ateu, né? Se ele estiver vendo isso, todo respeito, só pra citar aqui a minha experiência. E aí, eu não lembro ao certo qual era o assunto que ele estava tratando, mas ele falou sobre um tempo lá, e que na igreja, por exemplo, tem a escola bíblica dominical. Sim. E aí ele falou de uma forma, tem que ficar ouvindo sobre Jesus, Jesus, Jesus. Aí eu já quis chorar, porque eu falei assim, como é que ele fala assim? Né, tipo, fala de uma forma como se Jesus fosse... nada, né? Ah, entendo. Aí eu não falei nada, né? Mas eu dentro de mim já queria, o Pedro aqui, Eu já queria defender. Sim, exatamente. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito brava, né? Porque como é que ele tá falando do meu pai, né? Do meu Deus. Né? É uma afronta, né? Exatamente. E daquela forma, sabe? Se ele falasse, por exemplo, porque cada pessoa tem o seu livre-arbítrio, acredita no que quiser, sabe? Se não quiser acreditar, também não acredita. Mas eu acredito, e tem pessoas ali na sala, por exemplo, que podem acreditar também. Sim. E aí, daquela forma que ele falou, o tom, assim, eu achei meio... Foi algo que me confrontou, assim, sabe? Dentro de mim. Mas, tudo bem, eu amo ele, em Cristo Jesus, tá tudo certo. Amém. Que a graça de Deus alcance vai alcançar, ele, em nome né? de Jesus. Em nome de Jesus. E como manter uma vida de oração e leitura da Bíblia? Porque jovem, né, tem muitas exatamente, distrações. Distrações. É buscando mesmo sem querer. Não tem muito segredo. Mas eu não quero. Mas tem que buscar. Mas não tem segredo, é o caminho, sabe? Se você quiser ter batismo do Espírito Santo, se você quiser ser mais usado no seu ministério, você precisa buscar. Porque como você quer ser usado por alguém que você nem conhece, sabe? Então nós precisamos meditar na palavra de noite, nós precisamos entregar o nosso melhor adoração, a nossa melhor adoração, precisamos buscá-lo de todo o nosso coração, né? Não só por buscar, mas buscando, porque amamos ao Senhor, sabe? Porque queremos ver o fluir dele em nossas vidas, a transformação.
Então é buscando, só buscando. Quem busca, encontra, né? Então, Quem busca encontra, realmente. E se algum amigo perguntasse pra você, por que vale a pena servir a Deus? O que você responderia? por que vale a pena servir a Deus? Olha, A gente citou aqui que é primeiramente primordial a nossa a salvação em nossa Cristo, né? salvação. Sim, mas é muito além, né? Porque se nós pensarmos apenas em servir a Deus com medo de ir pro inferno, É, não, nós não conhecemos a Ele de com verdade. certeza. Por conta que Deus é. Gente, me faltam palavras pra eu explicar. Porque Deus é tão infinito. Deus ama tanto, sabe? Eu não consigo entender como tem tanta bondade assim, sabe? E Ele capacita, Ele organiza a nossa vida, Ele nos traz a transformação de dentro pra fora, Ele nos traz alívio, Ele nos faz enxergarmos a Ele quer que nós enxergamos a Ele, tantas coisas escondidas, sabe? Mas Ele nos revela se nós buscarmos. Então, se nós formos comparar, é tão raso como quem não conhece a Cristo vive, sabe? É uma alegria passageira, sabe? Você tá aqui se divertindo, chega no seu quarto, Sim. não tem alegria. Mas com Jesus não, é todo tempo, é todo minuto. Pode vir sim um desânimo, porque nós somos carne, né? Nós estamos nesse mundo, estamos sujeitos a tudo. Mas é nesses mesmos momentos que Deus nos conforta, nos alivia, o Espírito Santo vem, nos enche de graça novamente, e nós vamos prosseguindo até que Ele venha. E esse é o mais importante, Que sabe? nem diz louvor. Até que ele venha, eu vou clamar. É isso, exatamente. E você acha que existe pressão para os jovens abandonar os princípios cristãos? Eu acho que existe, porque, como a gente falou, o trabalho do inimigo é esse, né? É ali. Mas, assim, na sua experiência, né, que você tem, do seu lado jovem, você acha que existe pressão para jovens, ou qual abandonar os princípios cristãos? Ou uma das quais pressões, assim, que jovens passam? Olha, eu acho que. Pode ser sua experiência dentro, sua visão dentro da igreja, né, no mundo cristão, ou fora também. Bom, Não, fora não tem como, né? Porque abandonar princípios cristãos, a gente precisa ter que estar dentro da é. igreja. Eu falo assim, não no seu Teve meio. aquele período da escola, né? Que eu não fui Sim, tão firme assim com o mas Senhor. eu falo no seu meio ali. Não, pode ser em outras, né, congregações. Ou ali no seu. Não precisa que você tenha ali na sua congregação. Sim, sim. Ou até na sua vida pessoal mesmo. Tá. Bom, eu acho que. Por exemplo, quando eu me distanciei, né, um pouquinho assim, fui querendo conhecer as outras coisas e tal, alegria passageira, eu não conhecia Você Deus acha que tem. Se a verdadeiramente. gente cortar um pouquinho, mas você acha que tem muito desses jovens querer conhecer? Alguns jovens que eu conheço e pergunta, muitos têm assim essa vontade de conhecer Uhum. o mundo. Você acha que também isso é uma pressão? Você acha que a pessoa querer conhecer Olha, eu daquilo? acho que eu, pelo menos, não tenho vontade nenhuma, porque eu já sou satisfeita no Senhor. Sim. Então, se a pessoa tem esse Às desejo, vezes essa não é nem vontade, desejo, é só algo. Como que deve ser? curiosidade, sim. É isso. Olha, nem isso eu consigo ter. Amém. Porque, Que assim permaneça. sabe, eu acho que quando a pessoa está satisfeita em Deus, Deus oferece tanto, tanto, que nós conseguimos enxergar, sabe? Nós conseguimos enxergar, nós tiramos as vendas dos nossos olhos, nós que éramos cegos, agora nós podemos ver. Nós vemos que tudo isso é passageiro, sabe? Por mais que tem pessoas que falam que o mundo não tem nada para oferecer, mas tem muita coisa mesmo, ainda mais para nós jovens. Então, se nós não nos firmarmos no Senhor, se nós não realmente querermos buscá-lo, queremos a vida eterna, queremos o caminho certo, infelizmente nós nos perdemos, sabe? Porque tem muita coisa, mas é isso. Você estar satisfeito em Deus te faz com que você não tenha vontade, nem curiosidade, nem nada de conhecer a esse outro lado, sabe? Porque a gente tá indo ali, ó. A gente tá indo pra uma felicidade que é eterna, sabe? Pra onde muitos pensam que acabou, ali é só o nosso princípio, só o nosso começo de vida. Então, é tudo, é que nem minha mãe fala, é só uma passagem, sabe? Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui nessa terra, nós iremos abrir pra uma outra dimensão, algo Surreal. fora do... Não tem nem como imaginar direito, Aham. sabe? Então,
É estar satisfeito em Deus. Estar satisfeito em Deus. E aí nós podemos ver o quão grande ele é, o quão grande coisas ele tem para fazer em nossas vidas. E nada, nada deste mundo, nada mesmo pode preencher o que ele preenche em nossas vidas. Com certeza. E como usar as redes sociais sem perder o foco em Deus? Olha, é bem difícil, né? Porque tem muitas coisas, muitos influencers e tal, e enfim. Eu acho que tem que saber administrar, sabe? Porque nós estamos nesse mundo, nós estamos sujeitos, mas nós podemos, pelo menos, controlar o que nós podemos ver. Então, seja para quando formos postar, eu posso, por exemplo, louvando, sabe? Algo que edifica, algo que corresponde com a fé que eu prego, que eu falo, que o Deus que eu sirvo. Então, quando nós... Eu acho que quanto mais nós postamos coisas, assim, sobre igreja, mais irá aparecer, né? Porque o Instagram, ele manda, né? As redes sociais mandam algo que... do algoritmo, né? Algo Exatamente. Assim. Então, é sobre isso, sabe? Ir buscando ao Senhor, até mesmo dentro das redes sociais. Às vezes é normal, nós vamos nos perder, vai dar uma distraída ali, ver uma coisa, uma musiquinha ali, né? E fixa na mente, né? Esse que é o ruim de tudo. Mas é só buscar no Senhor novamente, distanciar, né? Tirar essas coisas, sabe? Dar uma limpa toda na nossa vida, no celular. E aí, vamos conseguindo permanecer. Vamos lá, vamos entrar mais um pouquinho sobre você. Quais são os seus sonhos para o futuro? Tem alguns sonhos, assim? Olha, eu quero muito crescer no meu ministério, sabe? Eu quero... Gente, é que eu penso assim, eu quero o que Deus quer pra mim. Com certeza. Então, se o sonho de Deus pra mim for que, por exemplo, eu realmente ingresse nessa carreira musical, vire uma cantora, realmente, eu quero. Se ele não quiser também, se for só pra eu ficar, por exemplo, no meu ministério mesmo, e louvando e tudo mais, eu também quero, sabe? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, o que Deus quiser pra mim, eu vou querer, porque vai ser bom pra mim, sabe? Então, é isso. E como você busca colocar Deus nesses planos? Você já falou muito, mas até para as pessoas também, né, que estão nos assistindo, como você... Porque às vezes, assim, às vezes a gente pensa em tantas coisas que, né... Não vamos, assim, sendo hipócritas. Às vezes até esquece um pouquinho de pôr Deus ali no centro, né? Sim. E como você colocar Deus ali nesse seu futuro, em tudo, né, que você quer para o seu futuro? Pedindo para que ele faça a vontade dele, sabe? Porque, antes de tudo, eu posso, assim, falar os meus planos, porque Deus, ele quer ouvir, realmente, o que nós temos para falar. Ele quer ouvir, ele quer saber, mesmo já sabendo de tudo, quer que saia da nossa boca, né? Então, podemos ali falar nossos planos, nossos sonhos, nossos desejos, o que queremos daqui a um tempo, o que queremos para agora. E aí a gente fala, mas que seja feita a sua vontade. E a vontade dele será feita, sabe? Sim. E quando nós depositamos total confiança no Senhor, mesmo se aquilo que nós queríamos não acontecer, a gente vai saber, a vontade de Deus foi feita e isso já basta, sabe? Isso já é suficiente. E onde você se imagina? Você já se imaginou, tipo, daqui 10 anos? Olha, eu me imagino... Ou daqui 5 anos? Vamos um pouquinho menos, vai, daqui 5, ou daqui 10 anos mesmo, né? Que logo você termina seus estudos, né? Você pensa, vamos assim, antes de você, que você pensa para o futuro. O que você pensa, tipo, quando terminar os estudos, se formar em alguma formação, alguma faculdade, quais são os seus planos aí? Bom, eu quero fazer faculdade, né? Eu, pelo menos, assim, né, nos meus planos, se Deus quiser, se Deus voltar até lá, eu pretendo sim fazer uma faculdade. Aí eu quero entrar nessa parte da música mesmo, sabe? Eu quero ingressar nisso. E aí, quem sabe, né? Deus não queira também. E aí eu quero ir por aí, por esses caminhos, sabe? Ir gravando e tudo mais, e vamos ver no que vai dar. Tá. Porque você, que nem eu falo, desde quando eu te conheci, você já cantava. Já, ali, sempre. O hino de Jota. Né? Toda vez assim. Meu Deus do céu. Até quando... Pra quem não conhece, já teve um ponto de pregação, né? Na casa da Beatriz lá, que foi uma bênção, né? Eu não lembro quanto tempo ficou, mas ficou bastante tempo lá. Ficou. Agora já tá uma igreja, agora realmente. Virou igreja, né? Que teve uma... Até comentando, né? No caminho pra cá.
que vamos convidar sua mãe também, né, pra vir aqui falar. E ela contar esse testemunho que ela Exatamente, eu vou esse- deixar pra ela essa teve parte. ela teve essa profecia, né, que dali o ponto de pregação ia virar Sim, uma igreja, né? exatamente. Então, E realmente se concretizou. ela sempre acompanhou, eu tava ali junto ali no ponto de pregação, aí a Beatriz ia ter a oportunidade. E do Dijó. Não, toda vez, o pessoal já sabia O já. Caio Amaral, um abraço, Caio Amaral, se ele estiver assistindo, ele for assistir, estiver assistindo, né, ele já sabia já. Já, toda vez. E você ali só no, como é que é o nome? O carrão. O carrão, Que a gente tinha um exatamente. espaço muito pra colocar a bateria, É. né? A gente levava o carrão ali. Nossa, mas era a benção aquele ponto de pregação. Era Meu muito bom, Deus, era muito muito bom. bom ali, né? Saudades. E assim, ó, a gente sempre vê a Beatriz cantar. Você vai ver nas redes sociais dela. Ela vai trazer uma palavra, mas antes, vou fazer um bate-bola rapidinho aqui com você, certo? Uhum. Perguntas rápidas com respostas rápidas, tá? Vamos lá. Rapidinho. Você falou que tava nervosa? Tá calma aí. Já fiquei nervosa de novo agora. Vamos lá, o que você gosta de comer, assim? Vamos conversar com comida. Doce ou salgado? Salgado, Salgado? salgado. Ó, Churrasquinho, muito bom, cara. Churrasquinho. Pizza ou hambúrguer? hambúrguer, Hambúrguer. Série ou filme? filme. Filme? É. Um personagem bíblico. Personagem bíblico. Peraí, que são Ué, muitos. eu São faço uma muitos. referência. Paulo. Paulo? Paulo. Paulo é É demais, né? demais, surreal, né? A experiência de Paulo. Um louvor que marcou sua vida. Jesus, o plano perfeito. Foi quando eu fui batizada no Espírito Santo. Foi. Eu gosto muito desse louvor também. É muito lindo, né? O grupo tava louvando assim, Aham. e ali, oh meu Deus, que saudade. Um pregador que admira ou pregadora. Minha mãe? Eu sabia, você acredita? Eu sabia que você ia falar. É referência, né? Referência. A Fátima. Fátima, mais uma vez, vou deixar o convite aberto aqui pra você vir aqui. Eu vou te É, por mandar esse convite. favor. A Fátima é uma grande pregadora da palavra. Então a Fátima é sua admiradora, né? Sim. Grande referência, que você já Sim, tem uma referência dentro demais. da sua casa, né? Exatamente. E vai, antes, cortando, como que é ter essa referência dentro da sua casa? É muito bom, né? Porque tanto que o meu desejo pelo batismo do Espírito Santo foi através dela, né? Porque eu sempre Sim. vi ela ali, Deus usando, e eu, meu Deus, como é que faz pra sentir isso? Eu quero ficar vermelha também desse jeito, oxi. Mas sempre foi, é muito bom, sabe? Você crescer em um lar cristão, ter dentro da sua casa exemplos de Jesus, isso é ótimo. Muito bom. Um sonho. O sonho de Deus. Um louvor antigo ou atual? Ah, depende. Mas os antigos Os antigos são têm tops. uns... Não, tem uns atual que são top, Sim. mas os antigos, principalmente quando o círculo de oração louva. Quando, né, as irmãs começam a louvar os livros. Ixi, Não, aí, exatamente. Exatamente, eu amo. né? Uma qualidade sua. Cristã. Complete a frase. Pronto. Servir a Jesus é? Bom? Maravilha. Oh! Maravilha. Então, a gente vamos terminar. Já vamos quase, estamos ainda, tem mais uns minutinhos, mas vamos terminar um pouco diferente. A Beatriz ela vai louvar um louvor aqui. Nosso produtor ele vai ligar um fone, né, para dar um retorno para ela. A gente vai na ao vivo aqui. Meu Deus. A gente vamos trocar daqui a pouco porque o fone ele chega até aqui. Tá bom. Mas antes, você vai trazer uma palavra, porque a Beatriz, ela sempre, você entra no Instagram dela, sempre tá louvando. Ai, Sempre tá meu Deus louvando. do céu. Mas agora, nós vai colocar a Beatriz pra pregar aqui. Uns minutinhos, 5 minutinhos aí, Espírito uns 2 Santo. minutos, 3, traz uma palavra pra gente aí. Ó, Tá. referência, filha da Não, Fátima, não coloca tem que esse ser peso. Ó, eu separei aqui Hum. em 1 Coríntios. Só achar. 15, capítulo 15, do versículo 9 ao 10. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolos, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não sou eu, mas a graça de Deus comigo. Aqui Paulo, ele fala, né, que por mais que ele tenha trabalhado mais do que todos, né, ter ali o seu esforço, ele reconhece que não é dele mesmo, mas é a graça do Senhor com ele, sabe? Porque a graça do Senhor o transformou, ele era um perseguidor da igreja do Senhor e olha o que ele virou.
não é verdade? Então, a graça do Senhor, ela é muito além, ela é muito complexa, sabe? Ela é libertadora, ela é transformadora, ela nos capacita, ela é capacitadora, sabe? Então, eu acho muito lindo, porque além dele ter falado que do esforço dele, do trabalho, de como ele ajudou na obra do Senhor, ele reconhece, ele dá uma voltadinha, mas espera aí, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus, é a graça do Senhor comigo, sabe? Então eu acho que devemos ter isso hoje em dia também, devemos reconhecer que se louvamos é pela graça do Senhor, se pregamos é pela graça do Senhor, nada do que fazemos é por nós mesmos, mas porque Deus está conosco e a graça dele é derramada sobre a nossa vida, sabe? E é isso aí, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, ó. É pregadora também. Ó, vocês que vão convidar a Beatriz. Pronto. Pode convidar para pregar também. Nada disso. Sim, ela vai voar, ela vai pregar. Ai, meu Jesus. Muito bom. Ó, como a gente vamos trocar, Tá. né, para você louvar um louvor, já vou entregar aqui, né, uma lembrancinha para você. Tá bom? Obrigada. Espero que você goste. Quando já amei, já. Não, é simples, né? Mas é de coração. Aí a gente, na próxima vez, a gente vai marcar de novo pra você voltar aí, tá bom? Vamos marcar também, vamos fazer tirar um episódio aqui pra gente trazer louvores, né? Sim, com certeza, é uma bênção. Mas tem até a Letícia, né, que participou Sim. aqui, ela canta também. Exatamente. Né? A nossa próxima convidada, ela é cantora também. Vamos juntar esse... Com certeza, fazer um culto aqui, ó. Fazer um culto, vai ser muito legal. Em nome de Jesus. Tá bom? Então, assim, vamos preparar aqui. Tá tudo certo aí, meu diretor? O diretor ali, bênção de Deus. Vou preparar o playback aqui, tá bom? Pra você louvar. E eu vou terminar o podcast, eu vou terminar daí. Tá? Você vai estar aqui, eu vou terminar daí mesmo, sem problema, tá bom? E você falou louvor pela tua graça. Certo? Você quer cantar num tom original, um tom abaixo. Essas coisas aí, meu Deus do céu. Porque tem um tom abaixo aqui, Sim. tá? Um tom abaixo. Pode ser o playback normal mesmo. Original? É. Acho que tá uma capa pretinha, assim. É esse aqui, né? Acho. Pode ir. Pode, com certeza. Bênção de Deus. Beatriz aí, ó. Quem disse? Pregadora também do evangelho. Nada de... Cantora é pregadora. Esse aqui, ó. Certo. Então vai pra cá, o nosso diretor ele vai... Posso acompanhar daí? Não, senta aqui pra você colocar o fone. Aí, como eu vou colocar o celular aí você vê se tá na altura. Tudo bem. Com a sua voz, com o playback, tá bom? Tá bom. Agora eu estou do lado do entrevistador. Meu Jesus. Gente, acho que põe do outro lado assim, fica melhor o cabo. Isso. Foi? Pode ajustar aqui pra você. Tá melhor. Isso, vai ficar no seu ouvido. Que é ao vivo, meu irmão. Meu Deus. Nossa, tô ouvindo tudo. Tá ouvindo tudo? Aí que maravilha. Quiser colocar um pouquinho mais pro lado? A cadeira também, pra ficar mais à vontade. A câmera aqui tá boa. Meu diretor, que nós faz ao vivo. Você não, diretor, fique em paz. Importante é dar certo, né? Tem que dar. Ó, vou colocar um pouquinho aqui. Você vê se tá aí de boa altura. E aí, tá bom a altura? Tá. Pra você aí? Tá bom? Vamos voltar, tá bom? Tá. Pela tua graça eu estou aqui.
mas por vezes eu pensei não vai dar. A minha vontade era contudo parar e viver só pra mim mesmo e mais ninguém. Cheguei até a pensar, não vale a pena assim, pois não vejo resultado algum pra mim. Mas foi tão bom sentir tua graça, ó Deus, em mim. Que me fez perceber que vale a pena prosseguir. Eu reconheço que sem ti sou fraco e sem valor. Mas tua graça me fez livre mais que vencedor. Cheguei até a pensar, não vale a pena assim, pois não vejo resultado algum pra mim. Mas foi tão bom sentir a tua graça, ó Deus, em mim. Fez perceber que vale a pena prosseguir. Eu reconheço que sem ti sou fraco e sem valor. Mas tua graça me fez livre mais que vencedor. Tua graça, ó Deus, tua graça, ó Deus, tua graça, ó Deus, tua graça, ó Deus. Mas foi tão bom sentir tua graça, ó Deus, em mim. Que me fez perceber que vale a pena prosseguir. Eu reconheço que sem ti estou fraco e sem
Foi. Maravilha, hein? Ó, top. Maravilha. Vou terminar daqui mesmo, tá bom? Pode ficar aí. Sim, muito obrigado. Oxe, eu que Ó, agradeço. vou levar aí, tá do meu lado. Ô, meu Deus do céu, deixa aí. Muito obrigado, tá bom? Por você ter aceitado o convite, por estar aqui batendo esse papo. Um papo muito legal, gostei muito. Eu tá também gostei, viu? bom? Vai voltar? Com certeza, Agora, só chamar. Então tá Agora bom. dessa vez com a minha mãe, né? Sim, com certeza. Mais uma vez, ó. Ó, pelo amor de Deus, mãe, vem logo. Mais uma vez, a Fátima. Tá bom, vamos convidar a Fátima. E até seu pai, se o pai Sim. quiser participar também. Tá bom, ele participa também. Muito obrigado por ter Eu que aceito o agradeço, convite, muito tá, pra ter esse obrigada. papo. Foi um papo muito legal, muito edificante. Gostei muito. A gente conheceu um pouquinho mais desse mundo mais jovem, né? Eu sou jovem, tá? Claro que é. Tá, mas muito obrigado, tá bom? Eu Por que ter aceito esse agradeço, muito convite. obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que esse podcast aqui ainda vai prosperar muito. Eu estou muito feliz de participar. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Tá Amém. bom? E é isso. Mais um episódio aqui. A gente vamos encerrando, tá bom? E já siga a Beatriz nas redes sociais, tá bom? Seja edificado lá. Os vídeos, ela posta muito vídeo louvando, tá bom? Você será muito edificado, tá? Vai aparecer aqui na tela, vai aparecer as redes sociais dela. Na descrição também a gente vamos deixar as redes sociais dela para vocês seguir muito, tá bom? Eu muito obrigado por tudo, vocês que estão acompanhando, curtindo, mandando mensagem. Sou muito grato a Deus. Que Deus abençoe todos vocês grandiosamente, tá bom? Beatriz, obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Obrigada, gente. Foi uma honra. Eu agradeço. E é isso, vamos ficando por aqui, mais um episódio, tá bom? Fique com Deus, até o próximo episódio e tamo junto.